Olá, nesse vídeo vamos falar a respeito de home office. A gente pensa, home office é o sonho de muita gente. Eu particularmente fico pensando muito em home office nos dias que estão chovendo. E aí eu fico me perguntando por que eu tenho que sair de casa, molhar meus pés, ficar o dia inteiro com os pés molhados, se eu posso trabalhar em casa. Então, nem todos os trabalhos são possíveis de serem feitos em casa. Então, home office é isso, é trabalhar em casa. E aí, nesse vídeo, eu quero trazer alguns pontos que eu acho importante nós considerarmos em relação ao trabalho em casa. O que a gente pode levar em consideração aí ao trabalho em casa. E aí eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência, da minha percepção, de alguns questionamentos que eu tenho em relação ao trabalho em casa. O primeiro é em relação ao ambiente que você tem em casa. Então é importante, se você mora sozinho, se você tem família, se você tem crianças em casa, se você é responsável por essas crianças, principalmente as pessoas da casa, inclusive crianças, elas precisam entender que você está num horário de trabalho e que, portanto, você não pode ser interrompido para saber tirar o frango da geladeira, põe a roupa para bater e questões que são rotineiras em casa. Porque se você estivesse no seu ambiente de trabalho, na empresa você não estaria fazendo essas coisas, certo? Você não estaria fazendo essas atividades. Então, estabelecer qual é a hora do trabalho e qual é a hora de resolver as questões em casa é muito importante. Um segundo ponto que é interessante é em relação à produtividade. Você precisa ser sincero com você mesmo. Você tem o perfil de trabalhar em casa? Você tem a disciplina de trabalhar em casa? Você demora para levantar? E ai meu Deus, eu queria estar vendo séries, eu queria estar vendo a novela, o noticiário. Você consegue efetivamente produzir bem, cumprir suas metas? Ou você vai enrolando e depois é aquele desespero para cumprir as metas? Então é preciso saber se você tem esse perfil de ter produtividade trabalhando em casa. Porque tem gente que não tem perfil. Seja porque a pessoa gosta de ir para o ambiente de trabalho, para conversar com outras pessoas, gosta de sair de casa, seja porque a pessoa simplesmente não consegue desenvolver o trabalho dentro de casa. Então, não ter perfil não quer dizer que você não consiga trabalhar em casa. Tem gente que não quer trabalhar em casa. Eu mesma se perguntar assim, mas você gostaria de trabalhar em casa todos os dias? Não. Eu não gostaria de trabalhar todos os dias. Mas tem dia que você gostaria de estar em casa? Sim. Tem dia que eu gostaria de estar em casa. Então, é importante ter essa sensibilidade do trabalho em casa. Se você tem esse perfil, se você consegue estabelecer uma rotina, se você consegue estabelecer metas a serem cumpridas ao longo do dia, ao longo da semana. Se você tem a estrutura adequada, por exemplo, você tem que ter uma cadeira adequada. Se você não tem uma cadeira adequada, coitada da sua coluna, né? Em alguns meses você está com problema, dores na coluna, horrível, porque você simplesmente não tem uma mesa numa altura adequada, uma cadeira adequada, um ambiente adequado para fazer home office. Outra questão importante é não só em relação às políticas da empresa, em relação a trabalhar em casa, como também o perfil dos seus clientes. Não adianta, tem cliente que acha que se você está em casa, você não está produzindo. E aí ele quer que você esteja presente fisicamente. Então, e aí você tem que parar para pensar se é um trabalho de convencimento do seu cliente de que, olha, estou em casa, estou trabalhando, eu posso fazer chamadas, videochamadas, eu posso fazer a gente chama de teleconferências, né? Reuniões online com mais de uma pessoa, temos ferramentas para isso. Você explicar isso para o seu cliente, quem lida direto com o cliente. Por quê? Porque se ele está insatisfeito, porque ele não te vê fisicamente, né? Ele não está próximo fisicamente de você, vai criar uma insatisfação. Mesmo que você mostre o trabalho pronto, feito, maravilhoso, vai gerar uma insatisfação no seu cliente. Então,
você tem duas opções. Ou você mostra para esse cliente que você continua sendo produtivo, que você continua mantendo a qualidade do seu trabalho, ou você simplesmente encara que realmente em algumas situações você não vai poder fazer home office e você vai ter que realmente se deslocar para fazer o seu trabalho. É importante a política da empresa, porque algumas empresas aceitam muito bem essa questão do trabalho home office. Por exemplo, elas acham que você ficando em casa, elas não precisam pagar o seu vale-transporte, o custo acaba sendo menor, o funcionário fica mais satisfeito, consequentemente mais produtivo. E tem algumas empresas que acham que não, que o funcionário tem que estar presente, seja pela natureza do trabalho a ser desenvolvido, seja porque a empresa acredita que o funcionário em casa não vai trabalhar da mesma forma. Então, depende muito da política da empresa. Veja isso, porque se você gosta muito, se você prefere trabalhar home office, procure empresas que já têm esse perfil, que já conversam e já incentivam esse tipo de trabalho. Então, isso é muito importante. Você estar de acordo com as políticas da empresa que você trabalha. Ou se você é prestador de serviço, melhor ainda, você tem mais possibilidades de trabalhar em casa, você tem mais possibilidade de trabalhar em uma lanchonete, vai para uma biblioteca, e aí você tem espaços que a gente chama de coworking, que você divide e que você consegue trabalhar. Então, trabalhar em casa é interessante, é uma tendência, claro que não é uma tendência para todas as profissões, para todos os setores, mas é uma tendência, mas não é férias, não é algo totalmente isento de regras, então isso precisa ser conversado com a empresa, precisa ser conversado com o cliente, precisa ser conversado com as pessoas com quem você mora, para que funcione, tá? Para que funcione. Tem grandes chances de funcionar? Sim, tem grandes chances de funcionar. Na área contábil, inclusive, você pode receber toda a documentação por e-mail, e quem trabalha na contabilidade, fazer o registro contábil, quem é da área fiscal, fazer o cálculo dos tributos. Existe essa possibilidade de você ser contador e trabalhar em casa. Isso é possível, algumas empresas já trabalham dessa forma. Mas é preciso muita seriedade para elencar todos os pontos positivos e todos os pontos negativos, e aí você realmente ter sucesso nessa empreitada. Bom, então essas são as minhas considerações a respeito do home office. Se você tem experiência com home office, poste aqui nos comentários. Se você não tem experiência, mas você imagina como seja, também poste nos comentários. Se você gostaria de fazer home office, também poste nos comentários. Vamos trocar ideias a respeito de trabalhar em casa, quais são os benefícios, quais são os prós, quais são os contras. Tá bom? Tchau, tchau!